Livro de Salmos, Salmos de número 135, vai nos dizer assim: louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistes na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para o seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor quis, Ele fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz o relâmpago para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Foi Ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais, que operou sinais de prodígio no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos, que feriu muitas nações e deu a morte a poderosos reis, a Sion, rei dos amorreus, e a Og, rei de Baçã, e a todos os reinos de Canaã, e deu a sua terra em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração, pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem e todos os que confiam nele. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja o nome, bendito seja o Senhor desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Amém, queridos. Aleluias. Salmo poderoso, salmo que nos exorta a bendizer, a enaltecer, a glorificar ao nome do Senhor. O Salmo 135, querido, é um apelo ao louvor ao Senhor, ao louvor daquele que é digno, por causa do que ele fez ao seu povo. E ele cita, o salmista aqui, ele cita, aleluias, ele cita aqui a bondade do Senhor. Deus é louvado pela sua bondade. Deus é louvado pelo seu poder, a sua justiça. A vaidade, fala um pouco sobre a vaidade das nações, sobre os ídolos. E Deus mostrou para todas as nações inimigas que não existe Deus poderoso como Ele. Não existe Deus tão grande, tão sublime, tão magnífico como o Deus a qual se apresentou como o grande eu sou. O Salmo 135, como eu havia falado, é um apelo ao louvor ao Senhor, por causa do seu grande feito. O seu povo aqui, aleluias, o seu povo, e por causa deste povo, é que Deus fez grandes coisas, aleluias, a sua bondade permanece
conosco, seu amor é imutável pela nossa vida, independente das circunstâncias, do erro ou acerto, Ele te ama incondicionalmente. E sim, aleluias, mas o Salmo também segue uma denúncia aos ídolos e outra exortação para que o nome de Deus seja exaltado e não a ídolos. O nome do Senhor tem que ser exaltado. Então, nós vemos aqui que o salmista começa a louvar ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assiste na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus. Então, ele está chamando aqui especificamente quem a uma adoração. Ele está chamando aqui especificamente que classe para estar adorando. Nós sabemos, querido, que o fogo, ele vem do altar para o povo. Então, nós entramos nesse salmo e Deus conclamando quem? Os sacerdotes, conclamando quem? Os ministros, os levitas a estarem precisamente adorando o Senhor, manifestando a graça através da adoração para que o povo fosse contagiado. Ei, querido, muitas pessoas me ouvem, membros, líderes, e eu não sei como encontra o seu ministério, eu não sei se você se encontra com aquele mesmo gás, com o mesmo entusiasmo, e se você não se encontra, Deus te traz aqui nessa manhã para te renovar a sua esperança, e Ele está conclamando a você, sacerdote, conclamando você, ministro, a render a Ele a graça, a honra e o louvor necessário. Eu sei, amado, porque de repente você pode estar pensando, pastor, mas você não sabe o que eu tenho enfrentado, você não sabe a rejeição que eu estou vivendo. Ei, eu quero te dizer que é muito cômodo nós louvarmos ao Senhor quando está tudo bem, mas o salmo de hoje é um convite ao louvor e adoração a Deus. Aleluias, é um convite à adoração a Deus mesmo quando está tudo difícil. Aleluias, mas como é difícil dar graças a Deus na crise. Quantas pessoas nesse momento que o mundo atravessa já estão ausentes dos atos do Senhor, já não tem prazer. O hino que colocamos antes da mensagem diz que o pardal e a andorinha acharam prazer, fizeram ninho nos altares do Senhor. Altar fala de sacrifício, e o sacrifício que Deus quer hoje, espera hoje, é da sua vida, do seu corpo apresentado a Ele como sacrifício vivo ao Senhor. Adorar o Senhor quando tudo está bem, querido, é muito fácil. Eu quero agora conclamar você, convocar você, chamar a você a sair desse casulo de lamúria, a sair, aleluia, tirar os olhos desse problema, a pegar essa pedra que tem servido de pedra de tropeço, porque para muitos edificadores Cristo foi a pedra de tropeço, mas aqueles que acreditou, ela se tornou a pedra angular, a pedra de esquina. Ei, querido, Jacó, quando ele passou por situações adversas, que é essa que você está enfrentando, de luta, perseguição, calúnia, de sentença de morte, ele se atreveu a deitar e dormir com a cabeça ainda que fosse numa pedra, e aquela pedra representava a perseguição do irmão, aquela pedra representava a solidão que ele estava vivendo no momento, mas nada disso impediu dele contemplar a visão do céu e ver que Deus estava no topo da escada da vida dele, e dando ordem a exércitos de anjos para trabalhar ao favor dele. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. No topo da escada da sua vida ainda existe um Deus que te vê, e ainda existe um Deus que dá ordem aos seus exércitos celestiais para trabalhar ao seu favor. O problema é o que nós vamos fazer quando acordarmos dessa visão. A Bíblia diz, aleluia, que Jacó, pela madrugada ele levanta em
entende a visão, entende o processo de Deus. Ainda que você não esteja entendendo o processo, você tem que se levantar hoje, e essa pedra que tem sido obstáculo na sua vida, não lance ela fora. É com essa pedra que Jacó colocou sobre a sua cabeceira que ele ergueu uma coluna. E o que eu faço com essa pedra então, pastor? Você tem que deitar azeite nela, porque Jacó, ele ergue ela como uma coluna e deita óleo nela. Deitar óleo, não entendi, é estar se derramando na presença de Deus e fazendo voto ao Senhor, dizendo: olha Deus, se tu for comigo e Deus foi com ele, Deus é contigo, acha força. Eu te convido a adorar nessa crise, eu te convido como salmista, eu te conclamo a levantar a sua voz e adoração e adorar o Senhor por esta circunstância. Sim, por essa circunstância. Então, eu não preciso saber a crise existencial, ou a crise interna, ou financeira, ou espiritual, ou ministerial que você está passando. Eu só preciso te dizer que eu confio num Deus que muda situações, que trabalha, que coloca o reino em movimento para poder te abençoar. Sim, sim, no topo da sua escada, irmão Edu, no topo da sua escada, diácono Ronde, existe um Deus que coloca o seu reino em movimento para te abençoar. Mas como é difícil, querido, dar graças a Deus em crise. Como é difícil acreditar que nas tempestades Jesus está conosco na embarcação. Mas deixa eu te dizer algo. Em meio a essa tempestade, os discípulos dele viveram, e o texto diz que eles iam naufragar, eles iam morrer. Mas foi aí que eles descobriram que em meio à tempestade, isso foi em meio a uma terrível tempestade, que eles ali, de ventos, de ondas, batiam violentamente em seu barco, e quando eles olham, aquele que está no Pai, está o quê? Desesperado, como eles? Não, está dormindo. É isso que Jacó faz. O irmão havia dito: meu pai fechando os olhos, eu mato Jacó. Ele vai para a casa do seu tio, abençoado pelo seu pai Isaac. E no caminho ele cansa, ele dorme. Diante da crise, ele dorme. E olha que Jacó não entendia ainda o processo de Deus. E olha, Jacó, ele tinha uma promessa no ventre quando ele não era nada ainda. E Deus agora confirma através dele deitar e descansar em visão. Confirma para ele as promessas que havia feito no ventre. A promessa sobre a sua vida. O seu Deus não mudou. O seu Deus não esqueceu de você. O que ele faz hoje, você não está entendendo. Você não precisa entender. Você precisa acreditar que aquele que te fez promessa é fiel, é justo, é verdadeiro para cumpri-la ela na sua vida. A palavra diz que aquele que começou a boa obra em ti é fiel para cumpri-la. Fiel para cumpri-la. Então, eles sabiam que se eles naufragassem, morreriam. E os discípulos viram uma das cenas mais estranhas: Jesus dormindo. Jesus dormindo. Irmãos, quando eu falo sobre isso, hoje se comemora 54 anos da Igreja Metodista Wesleyana. Eu lembro, lendo a biografia de John Wesley. John Wesley, na ânsia de ir para a América e ganhar os índios lá, pregar para os índios, John Wesley volta frustrado, sem certeza da sua salvação. E comenta: olha, eu fui para converter os índios e voltei sem entender nada. E a biografia dele, a história dele conta que ele está numa embarcação porque não existia avião. Era travessias de barcos,
feita madeira, não era a modernidade de hoje. Então vários grupos ali dentro, e João Wesley estava nesse barco. Louvado seja Deus, porque ele estava ali. Porque esse barco, esse povo que eu vou citar, muda a história do ministério de João Wesley. Porque João Wesley pregava a salvação e ele mesmo não tinha convicções da sua salvação. E a história diz que ele está ali e uma grande tempestade se levantou no mar naquele dia. Como a história dos discípulos. E muitos ali, com medo de morrer, se agarravam nas coisas, porque se o barco virasse, eles não afundavam. E como João Wesley não era diferente de muitos, ainda que pregando um Deus vivo, ainda pregando um Deus que dá livramento, ele também segura com medo de morrer, irmãos. Segura. Mas nesse momento que ele segura, ele vê um grupo de joelhos dobrados, chamado moravianos. De joelhos dobrados, mão erguida, adorando o Senhor, bendizendo ao Senhor. Não estava importando com o vendaval, não estava importando com as ondas que açoitavam a embarcação a qual João Wesley estava. E João Wesley olha para aquilo e começa a arder no seu coração. Como assim? Que fé é essa? Eles não estão temendo a morte, ninguém estava agarrado em nada, eles estavam adorando em meio ao problema. E João Wesley então acende o coração e diz: eu preciso ter uma fé dessa, porque ele não tinha essa fé. E quantas pessoas, querido, pregam sobre fé, falam sobre fé, mas no momento de crise se desesperam, se afastam da casa do Senhor. Deixam de acreditar nas promessas do Senhor. Ei, eu não estou aqui para te acusar, longe de mim fazer isso. Eu estou aqui para te lembrar que você tem promessa do Pai. E o Pai está no topo da escada da sua vida. E nessa manhã está dando ordem aos céus que se movimentem para travar as tuas batalhas contigo. Rabadá calavachara calabandarábia. Ramantubede calabassoremede calassaio. Sim, sim. Não é semelhante? Quando os discípulos olham, vê o mestre dormindo. Quando João Wesley olha, que povo é esse que não teme a morte e que está adorando o Deus que eu sirvo? Que vergonha para mim, João Wesley falava. E eu preciso ter essa fé. Como entender, querido, que o seu mestre dorme justamente no momento de tão grande necessidade? Não é assim? Como entender? E de repente você está tentando entender. Não procure entender, procure em adorar. O que Deus faz hoje, você vai entender amanhã. Esse amanhã é no tempo que Ele quer que você entenda. Essa luta, essa dificuldade não é para te matar, que Ele não te dá além daquilo que você suporta. É para crescimento, porque crescer dói e dá trabalho. Crescer dói e dá trabalho. Principalmente quando Ele quer forjar o seu caráter. Principalmente quando Ele quer tirar a vergonha da sua vida. Principalmente quando Ele quer te usar como carta viva, que as pessoas do mundo te leem. Sim, sim. Então, essa palavra nessa manhã, para que você venha entender. Quem sabe, querido, você que me ouve, está confuso, amedrontados. Quantas pessoas não vão na casa do Senhor porque estão amedrontadas, confusas, estão se encolhendo e o diabo está cumprindo a vontade dele, quer te deixar bem longe dos atos do Senhor. Não tem como eu ser igreja dentro da minha casa. Igreja é um ajuntamento de pessoas no local de celebração. É pedras, uma encostando na outra, até quebrar aqui numa da outra e conseguir se encaixar uma na outra. Isso é igreja. E então, os discípulos estavam confusos, amedrontados e despertaram a Jesus. Você precisa despertar o Senhor hoje, através da sua adoração, clamando ao Senhor: salva-nos, perecemos,
se você está perto a sucumbir, se você está perto a desanimar, querido, não é errado você dizer: socorre-me, ajuda-me, eu estou prestes a cair. O problema é você se deixar cair, porque para levantar é pior. Então, se você está fraco, não pense em ninguém, pense só, porque Deus não tem problema com a sua fraqueza. Deus tem problema quando você não deixa Ele fazer. Então, convide Ele: Senhor, me fortalece. Senhor, vamos perecer. E então Jesus o censurou por causa disso. Censurou por sua tímida confiança nele. Quem sabe se a sua confiança ainda é tímida no Senhor? Quem sabe, querido, sua confiança ainda é tímida? E a Bíblia diz que, levantando-se, repreendeu o vento e o mar. E os discípulos, aleluias, explica a reação deste. Quem é este que até o vento e o mar o obedece? Aqueles homens ali, aqueles discípulos aceitaram o convite de andar com Jesus. Eles aceitaram, mas ainda não conhecia Jesus. Olha, eu tenho repetido uma frase constantemente dentro da MW Jardim Atalaia. Muitos estão na igreja, mas muitos não estão no culto. Estar no local de culto não é certeza que todos que vão ali estão cultuando ao Senhor. Tem gente que é um mero telespectador. Ele mesmo fala: vim para assistir o culto. Quem assiste é porque alguém faz. Quando eu vou ao local de culto, eu vou para cultuar ao Senhor. Então, por isso essa frase: muitos vão até a igreja, mas muitos não cultuam. Então, eles foram convidados a andar com Cristo, mas eles não o conheciam. Contemplaram, porém, com admiração aquele que mais tarde reconheceriam como o Filho do Deus vivo. Quem sabe você até anda com Jesus, mas não sabe quem é o Jesus que você caminha com ele. Você precisa aprender quem é Jesus e entender que toda autoridade, nada foge do controle das mãos dele. Ainda que a tempestade açoite o seu barco, ainda que o vento seja contrário, ainda que a sua embarcação está quase a naufragar, lembra que Jesus está no topo da sua vida. E nada foge ao controle dele. Descansa dele nessa manhã. E quando o salmista aqui, irmão, deixa eu correr, ele está dizendo: vós que assiste na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus, louvai o Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque ele é agradável, porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para os seus tesouros peculiar. Ei, diga para você mesmo: eu sou tesouro peculiar do Pai. Diga aí, Igor Natan, você é tesouro peculiar de Deus. Missionária Simone, Gideon, Diáconos Carlos Beroli, você é tesouro. Sim, Edu, você é tesouro peculiar do Senhor, particular, privado do Senhor. E aí ele segue dizendo aqui, olha: é grande o que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis, ele fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores da extremidade da terra, faz o relâmpago para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais, que operou sinais e prodígios
Os filhos de Israel foram testemunhas oculares, querido, dos maravilhosos prodígios de Deus no Egito. E você também, se você vasculhar a tua memória, se você trazer à memória aquilo que te dá esperança, você também vai ser testemunha ocular das maravilhosos feitos do Senhor na sua vida. Sim, e eu creio que você tem mais motivo para adorar do que, querido, estar no estado que você se encontra, porque Israel foi testemunha ocular, querido, aleluia, das maravilhas, dos prodígios feitos no Egito. Sim, e como desabaratou reis, como Deus pegou reis poderosos e mostrou que ele é acima deles, e exércitos para dar-lhes herança prometida. Ei, aquieta o agir do seu Deus, descansa o teu coração. Deita azeite sobre essa coluna de adversidade que está tentando se levantar, porque o teu Deus é maior, é mais poderoso do que tudo isso. Mas mesmo assistindo isso tudo, mesmo vendo isso tudo, Deus não deixou de dar a eles, aleluias, uma penosa jornada. Não foi fácil. Por causa de quê? Por causa da pequena fé daquele povo. E a Bíblia vai dizer de que se queixa o homem, não sei do seu próprio pecado, de suas próprias escolhas erradas. Deus não tem culpa disso. Você escolheu errado. Você agiu errado. Você está tendo atitude de uma fé bem pequena. E nós sabemos que o que impede o agir de Deus é essa fé pequena. É essa dúvida que paira sobre a sua vida. Deus não opera em meia dúvida. Quem opera em meia dúvida é o inimigo da sua alma. Então não dê esse gosto para ele. Volte a acreditar naquilo que Deus e a palavra dele fala ao seu favor. Contudo, como foi dura e penosa a jornada por causa das suas pequenas fé. Quantos rejeitaram a obra de lapidação de Deus em seus corações naquele dia? Quantos? Quantos se desviaram? Quantos pereceram no deserto? Porque não deixou Deus lapidar o coração deles como queriam. Não entenderam o processo. Não entenderam o trabalhar de Deus. Como na embarcação os discípulos viram a manifestação e o poder de Deus, a Israel foram dadas inúmeras provas. Deus já te deu, Deus não tem que te provar mais nada, já te deu inúmeras provas. Quer uma prova ocular, eficaz nesse dia? Quer uma primeira prova que Deus está trabalhando com você? Você está vivo. O dom da vida está sobre você. Levanta, resplandece, porque é chegada a glória de Deus sobre a sua vida. Deus está se manifestando toda manhã na sua vida e você não está enxergando. Não está deixando Deus lapidar o teu coração. Não está entendendo o processo de Deus. E nessa manhã Ele me traz aqui para trazer entendimento à sua vida, a esse processo de Deus. Israel foi dado inúmeras provas do poder, do cuidado do Senhor. Contudo, enquanto os discípulos se admiraram, os filhos de Israel murmuraram. Não foi assim? Deus te presenteia toda manhã com o dom da vida e você se sente ainda no direito de murmurar, no direito de questionar. E aí ele está dizendo, olha, prosseguindo o salmo aqui, ele está dizendo: o que feriu muitas nações e deu a morte a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus,
e a Og, rei de Baçã, e a todos os reinos de Canaã, e deu a sua terra em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Querido, qual tem sido a nossa decisão diante dos revés da vida? Qual tem sido a sua decisão diante das situações adversas que têm chegado até a sua vida? Essa é a grande pergunta. Essa tem que ser. Qual tem sido a nossa decisão diante dos revés da vida? Clamar ou murmurar? Eu adoro ou murmuro? Vai adorar ou vai ficar aí, querido, murmurando? Qual tem sido a nossa atitude diante dos reveses da vida? Clamor ou murmúria? Apesar da nossa fé deficiente, os discípulos reconheceram a fonte correta e foram agraciados com grande bonança. Sim, eles tiveram uma fé deficiente, mas quando Jesus se manifestou e eles aprenderam quem é Cristo, acreditaram, admiraram, passaram a adorar a Ele, porque a expressão quem é esse é uma adoração feita a Jesus, ao Pai. E eles escolheram porque eles preferiram adorar, eles preferiram se aproximar mais e mais, ainda que houvesse mais vendavais, ainda que houvesse mais lutas, porque eles passaram por mais lutas, eles estavam aprendendo a se relacionar verdadeiramente. Andar com uma pessoa não é certeza que eu a conheço, eu tenho que andar e querer conhecê-la. Ainda que a fé deles foram deficientes, ainda que a fé deles foram isso, mas eles ali colheram grandes bonanças. Sim. Mas quão maior teria sido aquela experiência, aleluia, se, como uma história que você conhece, como a história de Paulo e Silas, mesmo com seus corpos ali cortados, dilacerados por açoites, presos de forma desumana, foram libertos enquanto oravam e louvavam a Deus. Quão diferente seria o relato daquela experiência, porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, para a sua vida: em vós converterdes em sossegardes. Converteides e sossegai-vos no Senhor. Sim, no Senhor. Esta é a vossa salvação, querido. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. O que o sábio diz? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força de nada valerá. E ele segue dizendo aqui no verso de número 13: o teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Nossa geração está findando, querido. E o que legado eu tenho deixado para a nova geração? Nós temos
Nós, pais espirituais, temos que projetar em nossos filhos, nós temos que dar destino aos nossos filhos, nós temos, querido, que ser, a nossa geração ainda não acabou, mas nós temos que ser homens cheios da graça, mulheres cheios da graça, para incendiar a geração que está vindo. Se Jesus não voltar atrás de nós, o que será da geração que vem pós nós, se nós fracassarmos, se nós deixarmos de acreditar, se nós recuarmos agora, se nós nos mostrarmos frouxos nesse momento que Deus espera nós avançarmos contra o inferno? Há uma geração que precisa ser posicionada e a responsabilidade é minha e sua. Vai murmurar ou vai adorar? Vai clamar ou vai murmurar? O que será, querido? E aí diz, aleluias, pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mão dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem e todos os que confiam neles. Olha para você ver que sentença que é dado. E aí o verso de número 19 vai dizer assim: casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Abraão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós e os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Ele chama, querido, o povo de casa, como ele te chama de casa. Nós somos pedras vivas edificando casa ao Senhor. Deus hoje mora aqui, eu sou casa de Deus, você é casa de Deus. Jesus deixou claro o recado: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, querido, diante das provas e dificuldades que você vai enfrentar, porque vamos enfrentar, não existe, querida, aprovação sem prova, não existe vitória sem luta, não existe, querido, guerra vencida sem a guerra. Diante das suas aflições, diante, querido, de tudo isso, diante das provas, dificuldades, declare: eu sei que o Senhor é grande. Declare: louvai o nome do Senhor, louvai o servo do Senhor. Perto, como estamos do tempo, aleluia, do tempo da angústia, qual nunca houve, querido. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor, diante de toda a crise, diante de todo o Covid, toda a enfermidade que vai vir, que virá, passará essa, virão outras. A sua atitude é que tem que ser diferente, a tua atitude, porque o salmista, ele cria e fala todas as adversidades, mas ele te chama a dizer, aleluia: casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Ei, amado, diante dessa crise, diante, querido, dessa situação, lembra de uma coisa: ele já venceu o mundo, ele já venceu, e se ele venceu, a sua igreja é mais do que vencedora. Ei, se você me ouve nessa manhã, eu não quis aqui te ofender, eu não quis aqui, aleluia, jogar o seu pecado da sua face, não. Eu venho aqui nessa manhã para te dizer que existe um Pai que te ama, existe um Pai que está no topo da sua escada da sua vida, existe um Deus que aceitou os seus votos
com Ele e está trabalhando, ainda que os seus olhos não consigam ver, ainda que os seus ouvidos não consigam ouvir. Há um Deus que te ama incondicionalmente e está dizendo: se levanta, ergue as suas mãos e me adora, porque vem chegado a tua vitória. Rabandara calabachandarábia. Recalabassore canta, ramandara saio, riabassobe de calavachandarábia, ramantube de calavachore canta, ramanaia. É quando vai adorando, vai sentindo a presença de Deus, vai recebendo toque. Ei, hoje chega bonança na sua vida, hoje eu te chamo para adorar, para bendizer, para enaltecer, abandara cantoro calabachandarábia. Hoje é o dia, querido, hoje é o dia que Deus marcou para a tua vida, hoje é o dia que Deus marcou para a tua história. Ele me traz aqui para dizer para você que está caído: se levanta e adore o Senhor, adore o Senhor. Adore o Senhor. Deixa eu repetir algo aqui para marcar sua vida. Guarda isso. Escreve bem grande na parede aí. Coloca isso na porta de entrada e saída da sua casa. Isso que eu vou dizer. Portanto, diante das provas e da dificuldade, declare: eu sei que o Senhor é grande. Diante da prova e da dificuldade, declare: eu sei que o Senhor é grande. Diante da prova e da dificuldade, declare: eu sei que o Senhor é grande, o Senhor é grande, o Senhor é grande, o Senhor é grande. Declare isso, declare isso, declare isso agora, querido, declare isso, declare isso, declare que Ele é grande, declare que Ele é grande, declare que Ele é grande, declare que Ele é grande nessa manhã, declare isso, que Ele é grande. Declare. Se você puder, querido, feche os teus olhos. Se você puder, querido, adore a Ele aí agora. Adore a Ele aí agora. Bendiga, adore Ele junto com a minha, que vai estar louvando a Deus, a sua vida, ser instrumento de Deus, em nome de Jesus. Seja usada, minha querida. Oh, glória. Pai do Senhor, bom dia a todos. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Oh, Deus. Oh, Rabá, sinta, querido, sinta a presença, sinta a graça, sinta a glória. Receba, querida, a paz do Senhor, renovo espiritual nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Deus é maior que o céu, é maior que a terra, é maior que o mar. Aleluia. Domina o grande universo e todas as coisas que nele há. Sabe o nome das estrelas e as quantidades que elas são. Ele consegue escondê-la na palma de sua mão. Escondida em Deus. Deus é um ser soberano, Ele não foi gerado, Ele sempre existiu. Aleluia. Pode existir outros deuses, mas igual a Ele, ninguém nunca viu. É respeitado no inferno, adorado na terra, no mar e no céu. Aleluia. De todos os deuses que existem, só Ele é fiel. Esse Deus é um mistério que o homem jamais conseguiu desvendar. Dicionário nenhum conseguiu explicar. Seu poder não se mede, ninguém pode calcular. Ele sabe de tudo que passa no mundo, Ele sonda, Ele vê. Do seu olho ninguém poderá se esconder. Ele é onipresente, é o supremo ser. Aleluia. E quem é este exaltado, infinito em poder, é o Deus que a igreja adora e crê. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Fiel é Deus.
Aleluias, eu creio, Deus. Aleluia. Eu creio. Deus é um ser soberano, ele não foi gerado, ele sempre existiu. Aleluia. Pode existir outros deuses, mas igual a ele, ninguém nunca viu. Aleluia. É respeitado no inferno, adorado na terra, no mar e no céu. De todos os deuses que existem, só ele é fiel. Esse Deus é um mistério que o homem jamais conseguiu desvendar. Dicionário nenhum conseguiu explicar. Seu poder não se mede, ninguém pode calcular. Ele sabe de tudo que passa no mundo, ele sonda, ele vê. Do seu olho ninguém poderá se esconder. Ele é onipresente, é o supremo ser. E quem é este exaltado e infinito em poder é o Deus que a igreja adora e crê. Glorificado seja Deus para sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, o Senhor conhece o coração e a aflição deste homem, dessa mulher, dessa moça, desse rapaz, desse adolescente, dessa adolescente, Senhor, desse ancião, dessa anciã. Meu Deus. Até dessa criança, Deus, o Senhor conhece as aflições, Pai. Sim, meu Pai. Deus, não deixe essas aflições abater a fé, ainda que tenhamos uma fé deficiente, Deus. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa certeza, Deus. Oh, aleluia. Da nossa salvação, meu Pai. Deus, se é uma cura que essa mulher precisa para voltar a acreditar, o Senhor tem todo o poder nas tuas mãos. Em si, meu Deus. Cura ela, Senhor, agora. Se esses pulmões precisam ser trocados, troca ele agora, Senhor, que toda infecção, Deus, recue a morte, ó Pai querido, ó Pai amado. Principalmente, ó Deus, tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Oh, aleluia. Deus, quantas pessoas estão morrendo por dia. Deus querido, sem alcançar, ser alcançado pelo teu evangelho, meu Deus. Oh, Senhor. Desperta a tua igreja, desperta. Verdade, meu Deus. Desperta esse ministro, Senhor. Desperta glória. A casa de Levi, a casa de Arão. Desperta, Senhor, meu Deus, a casa de Abraão. Desperta o teu povo para bendizer ao Senhor. Não mediante a crise, porque se tu fizer, tu és Deus. Se não fizer, ainda continua sendo Deus. Verdade, Liberta Deus. essa mulher deste mal. Liberta esse homem deste mal, desse vício maldito, desses namoros que ferem a tua santa palavra. Meu Pai, traga, Senhor, a luz do teu evangelho sobre esses corações. Continua abençoando os lares, as famílias agora. Pai, sim, meu Pai. Que nós venhamos, ó Deus, nos posicionar para projetarmos, para darmos destino aos nossos filhos espirituais, aos nossos filhos, meu Deus querido, biológicos, ó Pai amado. Senhor meu Deus, da glória. Que nós vamos organizar essa casa alcance, que somos Senhor. nós, para que o Senhor venha ter prazer de ser morada dela, que nós não venhamos colocar barreiras, que a casa esteja, toda a casa esteja acessível do jeito que o Senhor quer acessar. Quantas pessoas, Deus, Senhor, que permite o Senhor entrar em parte da sua vida, em outras ela diz, não, aqui é eu que comando, que caia isso hoje, que o Senhor seja o comandante de toda a nossa história. Aleluia, Pai, glória a Deus. Que está resistente, ó Pai, à tua palavra. Deus, essa verdade. filha que está resistente ao teu poder, ao poder do evangelho, ao poder que liberta. Meu Deus, muda o coração dele, que o teu espírito adentre, tirando toda glória a dureza Deus. deste coração. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Esse pastor que está prestes a desanimar, esse ministro que está prestes a desanimar, meu Deus, esse missionário, esse diácono, esse presbítero, meu Pai querido, ó Pai amado, esse cooperador, Deus, revigora ele nessa manhã. Aleluia. Levanta homens segundo o teu coração, ó Pai. Meu Deus querido,
para, ó Pai, o Senhor precisa de uma igreja que entende a tua paternidade, que entende o teu amor, para, ó Pai querido, dar amor ao Meu Deus. mundo, que, ó Pai querido, o ódio tem se aumentado, Deus amado. Coloca um amor, uma sede, nos dá dor como de parto pelas almas, Senhor. Meu Aos Deus. membros aqui do Atalaia, meu Deus, da IMW, meu Pai querido, Jardim Atalaia, dá um amor, dá dor como de parto para salvar vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus. Eu abençoo essas famílias agora. Eu abençoo o ministério dos teus filhos. Eu ministro, Pai, libero uma palavra de revigoramento. Pai querido, nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você diz amém, querido? Amém. Fala comigo, guerreira. Pai do Senhor. Pai do Senhor, que saudade. Feliz ano novo. Feliz ano novo, minha filha, para nós aí, com muita vitória. Vamos Ô, travar glória. batalha, mas vamos vencer todas elas. Com certeza, é isso aí. Uma por uma. Uma por uma, isso aí. Eu tô acompanhando a senhora mais pelo Face. A senhora posta, eu vou lá e olho as histórias. Isso aí, guerreiro. Continua trabalhando com o Amém. Senhor, que Deus vai acrescentar cada dia mais. Um abraço aí, tá? Um beijo, um abraço apertado pro seu pastor, tá bom? Amém. Ele também Darei. faz parte do meu ciclo de amizade aqui no Face. Tá? Outro dia eu estava correndo na BR, ele passou, acho que vindo do trabalho, falei, Pai do Senhor, guerreiro! Aí ele assustou, falou, Pai do Senhor, profeta! Tá bem? E no momento oportuno aí, esse ano eu prometo, numa tarde da benção dessa aí, eu tô aí com Estamos vocês. aguardando. Estamos Vamos sim. aguardando. Tá? Isso tá no meu coração, viu? Isso não é chavão, não. É Deus tem me incomodado para estar aí com vocês, tá? Recíproco. Tá bom? E que Deus abençoe a vida da irmã. Não vou segurar a irmã Amém. muito, porque eu sei que dona de casa tem os seus afazeres. Um beijão no pastorzão Fabiano aí. Que Deus abençoe ele Amém. aí. Tá? Saudade de vocês, tá bom? Nós também, amém. Muito obrigada por tudo. Obrigado eu, minha filha. Vocês são pedra na minha coroa. Amém. Deus abençoe. Fica na paz. Fique na paz do Senhor. Amém. Aleluia. Irmão, tá aí, né? Uma pessoa que nós conhecemos, missionária Simone, ela congrega hoje na Entrada Triunfal, ali do bairro, acho que Peu, Veracruz, né? E ela tem dirigido uma tarde da bênção, toda quarta-feira, e eu tenho sentido de Deus de estar conhecendo o trabalho lá, de estar junto dela, porque sempre que a gente convida, olha para você ver, convidei ela, peguei ela no laço aí, ela prontamente se preparou para estar adorando o Senhor. Querido, nós estamos chegando ao fim dessa transmissão. Você que chegou agora e não acompanhou na íntegra, você pode, a partir de amanhã vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Então, no canal do YouTube é mais resumido, a gente coloca a hora que o pão chega e o encerramento, como foi aí agora o encerramento, tá? Então, eu quero agradecer aqui, Diácono Niverton, sua digníssima esposa Franciele, Ana Laura, nosso irmão Gideon, que nos acompanhou lá de Ipatinga, né? Um abraço aí para toda a igreja Manancial de Ipatinga, que Deus te abençoe, tá bom? Quero louvar a Deus pela vida do Carlos Beroli, nosso diácono ali da igreja de Vila Isa. Quero também louvar a Deus pela vida da nossa irmã missionária Simone Barbosa, irmã Marluce, uma filha nossa na fé, pastor Júnior ali de Baguari, da igreja Batista, né? Ali você que é morador aí de Baguari, igreja Batista de Leade, em Missões, né? Vá ali fazer uma visita. Nosso irmão Edu, que esteve aí conosco, nosso diácono Ronald, que Deus te abençoe a pastora Cirlei, toda a família aí, tá bom? Isabelle, o Wallace, que bom ver o crescimento de vocês aí, né? E ver o Wallace pregando. Nosso irmão Igor Natan tá ali em Belo Horizonte, que Deus te abençoe a Paulinha, saudade de vocês. A Daiane Souza, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, querido. Olha, estamos chegando, né, ao fim agora dessa live. Retornamos com ela na quinta-feira, 9h30 da manhã. Você que nos assistiu pela primeira vez e não faz parte do nosso grupo de amizade nas redes sociais, no Facebook, Leonardo Malaquias. No Instagram, você vai nos encontrar, @Leonardo Malaquias Tavares, tá?
Leonardo Malaquias Tavares, lá no Instagram. E o nosso canal do YouTube é Leonardo Malaquias ou Malaca Cristão. Você nos acha lá com qualquer um desses nomes, né? Só entrar lá no YouTube, ir lá naquela lupazinha de procura e digitar o nosso nome lá, que você vai nos achar lá. Querido, você que pode, seja um mantenedor dessa obra. Para facilitar a sua oferta, seja um parceiro da obra IMW Jardim Atalaia. Contribua com essa obra. Agência 0166, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil. Tá? Vai estar aí, após terminar, nós vamos compartilhar no Facebook a live completa, né? E vai estar no cantinho da tela aí para você lembrar. Pastor, eu queria entrar em contato com o senhor. 033-98812-6732. É o meu zap particular e qual você fala comigo, tá? E pelo Message também, aí, né, Leonardo Malaquias, você consegue falar comigo e a gente fala umas outras formas que você pode ser aí um parceiro da obra IMW Jardim Atalaia, tá certo? Então, olha, quinta-feira, às 9h30 da manhã, comunica os irmãos aqui que a gente está no ar, voltamos aí, né? Com a nossa live. Quinta-feira, às 9h30 da manhã, nós estaremos aqui nesse mesmo horário, de 9h30, tá? Adorando e bendizendo o nome do Senhor. Missionária Simone, mais uma vez, obrigado, tá certo? Que Deus abençoe a vida da senhora, a vida do seu digníssimo esposo Fabiano, com toda sorte de bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, um beijão no seu coração, que Deus faça o rosto dele resplandecer sobre ti, tenha misericórdia de ti, que Deus eleve o rosto dele sobre a sua vida e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Até quinta-feira com café com pão. Deus te abençoe.